Vamos falar de reforma tributária, sim, de novo ela. Pois é, o ministro Paulo Guedes explicou ali as mudanças no imposto de renda. Como nós mostramos aqui na última terça-feira, o deputado Celso Sabino, que é o relator da reforma tributária, no tocante ali ao imposto de renda, apresentou o seu relatório parcial no Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados. Esse relatório alterou de forma significativa, como nós vimos aqui ontem, o texto apresentado inicialmente pelo governo, simplificando ali o projeto inicial quase que pela metade. A nova proposta foi intensamente discutida pelo deputado Celso Sabino com representantes do setor produtivo, mas, claro, também contou com a anuência da equipe do Ministério da Economia. No dia seguinte à apresentação feita pelo relator da proposta, o ministro Paulo Guedes participou de uma entrevista para o Valor Econômico e explicou nesta mesma entrevista os principais pontos ali da proposta e as mudanças ocorridas. Vamos ver os aspectos principais comentados por Paulo Guedes. Olha só, começando pelos principais eixos da proposta. O ministro explicou ali, no primeiro momento, as linhas gerais da reforma tributária. Vamos ver. A reforma, então, era uma promessa ela tinha três eixos importantes, quer dizer. Primeiro, essa ideia de neutralidade, essa ideia de que se eu estivesse criando um imposto, é porque nós íamos reduzir ou substituir outros, reduzir ou simplificar outros. Naquela época, lá atrás, um ano atrás, a criação do imposto sobre transações seria justamente para eliminar o imposto sobre a folha de pagamentos. Não foi bem sucedido, o secretário da Receita Federal caiu, nós entramos numa outra fase, seguimos em frente, democraticamente acolhi as críticas àquele imposto. Eu ainda acho que seria muito melhor do que ter os impostos sobre a folha de pagamentos, mas avançamos em outra direção. Fomos, então, de novo, para uma ideia de tributar lucros e dividendos, porque 20 mil pessoas deixaram de recolher impostos sobre 400 bilhões de reais de dividendos. São super ricos. Então, nos últimos 25 anos, nós pioramos substancialmente a distribuição de renda no Brasil. E é o que eu digo sempre, o Estado brasileiro é uma fábrica de desigualdades. Ele fabricava privilégios na Previdência, ele fabrica privilégios nos empréstimos às grupos campeões, às empresas campeãs, né, através de empréstimos do BNDES, da Caixa Econômica, ele fabrica privilégios nos impostos também. É quem tem acesso a Brasília, né? Quem tem acesso a Brasília vem, faz o lobby legítimo numa democracia e captura trechos do orçamento público. Sim. Então, o que nós fizemos, na verdade? Nós aumentamos os impostos sobre dividendos, que estavam isentos, então nós agora estamos tributando dividendos em 20%, e reduzimos os impostos para as empresas e para os assalariados. Então, o que está acontecendo é o seguinte: 31 milhões de declarantes brasileiros tiveram, pessoa física, tiveram a incidência de imposto reduzida. Certamente 20 mil brasileiros super ricos vão pagar impostos sobre dividendos agora, e, ao mesmo tempo, estamos tentando deixar neutro também sobre o capital, porque a ideia é o seguinte: vamos aumentar o rendimento, a tributação sobre o rendimento de capital, quando ele vai para a pessoa afluente, quando ele sai da empresa e vai para o afluente. Isso é muito importante entender. Quer dizer, a escolha é da empresa. Se a empresa distribuir 100% dos dividendos, ela paga 20% de lucro, depois 20% sobre o lucro da empresa, depois mais 20% sobre dividendo. Então, se ela redistribuir tudo, ela vai pagar 40%. Agora, se ela reinvestir tudo, não distribui nada, o imposto de renda dela é só 20%. Na sequência, o ministro Paulo Guedes explicou as alíquotas de imposto definidas sobre os dividendos e também falou sobre o lucro das pessoas jurídicas. Veja só. Então, nós pegamos os principais países do mundo, a OECD, e observamos o seguinte: imposto de renda sobre dividendo vai de 20% a 40%
Aí estão 80%, 90% dos países estão entre 20% e 40%. Então, da mesma forma, entre 20% e 40% estão os impostos sobre pessoa jurídica também, imposto de renda sobre pessoa jurídica. Então, está entre 20% e 40%. O Brasil estava em 0% sobre dividendo, está indo para 20%, que é a faixa mais baixa, e o Brasil estava também estava em 38%, 39% sobre pessoa jurídica, 34% para a maior parte das instituições, mas para o setor financeiro chegava a 39%. Então, o Brasil estava cobrando muito, estava no limite superior de imposto sobre empresa e estava abaixo do limite inferior do imposto de renda sobre dividendos. Então, o que nós fizemos foi botar os dois próximos à faixa inferior, 20% sobre dividendo e 20% na empresa. Um movimento muito republicano. O Brasil, como todos os países do mundo agora, tributa lucros e dividendos em 20% e reduz dramaticamente a carga tributária das empresas. O ministro Paulo Guedes também aproveitou a oportunidade para explicar as mudanças no projeto sugeridas pelo deputado Celso Sabino, que é o relator do projeto de lei relativo ao imposto de renda na Câmara dos Deputados. Vamos ouvi-lo. O que estava errado na primeira formulação, na primeira versão que saiu do nosso ministério, foi a dosimetria. As doses estavam equivocadas, porque o princípio é o mesmo. Nós estávamos realmente tributando dividendos em 20%, essa dose estava certa e está lá até agora, mas na hora de reduzir, de fazer o cálculo de equivalência e ver quanto é que você pode reduzir nas empresas, os cálculos da Receita Federal estavam excessivamente conservadores, que é natural, é da Receita isso, é do DNA da Receita. Ela é mais cuidadosa, ela trabalha com hipóteses, ela simula com bastante cuidado, tudo isso. E nós examinamos um pouco mais o que está acontecendo na economia, estamos vendo que o ritmo de crescimento está bem mais forte, o nível do PIB andou deprimido. 2015 caiu o PIB 3,5%, 2016 caiu de novo, depois cresceu mediocremente 2 ou 3 anos, na verdade 3 anos, 17, 18, 19, e depois caiu 4,5%. Quando o nível do PIB volta, como voltou agora, a arrecadação volta também. Então, você não, eu até tinha, durante muito tempo, evitado entrar na reforma tributária direto, porque eu sei que é equivocado você aumentar impostos durante uma recessão. É uma bobagem. Então, estruturalmente, nós tínhamos que deixar a economia voltar um pouco para calcular qual é o nível do PIB, o nível, não é nem a taxa de crescimento. O nível do PIB se recuperando um pouco, a arrecadação volta um pouco, e você já tem uma base melhor para essas estimativas. Então, nós estamos muito seguros que podemos baixar não os 5% originais, e sim 10%. Baseado nesse crescimento do PIB, o ministro Paulo Guedes explicou as novas projeções de redução do imposto de renda das pessoas jurídicas. Vamos ouvi-lo. Exatamente. Ela cai de 34% para 24%. Muita gente está fazendo a conta falando, não, ela cai de 25% para 15%. É porque tem, como sempre, aqui a coisa é muito complexa, tem a alíquota básica de 15%, depois tem a alíquota adicional de 10%, leva para 25%, depois tem a contribuição sobre o lucro líquido, que são mais 9%, que levam, então, para 34%. Então, você tem 15%, mais 10%, depois mais 9%. Certo. O que nós estamos fazendo é pegando a alíquota básica, que era 15%, e puxando para 10% no ano de 22%, e se a arrecadação, o nível do PIB estiver realmente mais forte, a arrecadação tranquila, e também a redução de subsídios funcionar, porque nós, por uma PEC que foi enviada também já há mais tempo, nos comprometemos em reduzir o nível de subsídios na economia. Então, se tudo isso funcionar bem, a gente pode reduzir mais 2,5% e cair, então, de 15% para 2,5% essa alíquota básica. O Brasil nunca viu algo parecido. Quer dizer, nós somos hoje um dos que tributam mais nessa faixa de 20% a 40%, nós estamos tributando em 34% as empresas do setor real e 39% o setor bancário, o setor financeiro.
nós vamos baixar isso dramaticamente, vai cair de 34 para 22,5. O Brasil vai, e se conseguirmos reduzir os subsídios, baixarmos mais 2,5, nós vamos para 20%, o que é realmente a faixa de baixo. Só a Irlanda com 15%, o Chile com 10%, só esses países estariam abaixo do Brasil. Outro ponto destacado pelo ministro Paulo Guedes, que merece ser registrado aqui, se refere à neutralidade da proposta sugerida. Vamos ouvir o que é isso. Nós gostaríamos que fosse neutro. O relator, isso aí foi uma gangorra, só para explicar, deixar isso bem claro. Os cálculos da Receita tinham... É como se fosse realmente uma gangorra. Os cálculos da Receita acabaram sendo, aparentemente, para o setor empresarial, os cálculos excessivamente conservadores. O que significa que 5% não compensava, a redução de 5% no imposto sobre empresa não compensava os 20% sobre dividendos. Então, houve uma reclamação ampla, o Brasil inteiro reclamando de excesso de impostos, segundo os primeiros cálculos da Receita. Então, conversando, nós tivemos reuniões diárias com o relator, nós estamos reunidos com o relator e ouvindo o setor privado nos últimos 20 dias, reuniões diárias. Então, todo dia a gente escuta 2, 3 setores, conversa com o relator, eles também conversam lá com o relator, e nós nos reunimos diariamente com o relator nesses últimos 15, 20 dias. As equipes trabalharam muito próximas. E aí, nós invertemos o peso dessa gangorra. Como liberais, nós preferimos correr o risco de errar para o lado de redução de carga do que errar para o lado de aumento de carga tributária. Sim. Então, foi o que nós fizemos. Nós, com 5%, poderia haver um aumento líquido de impostos. Com 10%, o próprio relator acha, baseado lá nas contas que fizeram, inclusive com a nossa Receita, que poderia haver uma redução de até 30 bilhões. Isso não está nos preocupando muito agora, porque só do PIB voltar para um nível semelhante ao que estava antes da pandemia, já veio uma arrecadação 100 bilhões acima do previsto até agora. Nós vamos rever dentro de uma semana. 100 bilhões acima da arrecadação prevista. A arrecadação prevista aí no semestre estava em torno de 640 bilhões, vieram 744 bilhões. Então, esse aumento de arrecadação é estrutural, é só o nível do PIB. Mesmo se o PIB crescer 0 daqui para frente, só essa volta do PIB até agora já significa um aumento aí de 100 bilhões acima do previsto. Então, se nós errarmos para os 30 na reforma, não tem problema. Já está pago. Antes de começar a reforma, já está pago, tá certo? Eu garanto que a reforma em si é neutra. Quer dizer, é muito importante. É neutra ou até, como diz o relator, naturalmente o relator, nós conversando entre nós aqui, o que nós fizemos foi preferir o risco de redução líquida nos impostos do que o risco de aumento líquido na arrecadação. Exatamente pela nossa proposta e pelo nosso compromisso durante a campanha e durante esses primeiros 2 anos e meio de governo. Nós sempre dissemos que não vamos aumentar os impostos. Não vamos aumentar os impostos. Então, do ponto de vista de arrecadação, é importante repetir isso bastante. A proposta inicial era neutralidade. Neutralidade. Como o setor empresarial reagiu muito ao conservadorismo das contas iniciais da Receita, porque eu me lembro que eu tinha dito, olha, vamos baixar as 5%, pode ser 2,5%, 2,5%, mas se o governo for reeleito, as coisas seguirem, nós vamos continuar baixando. Nós somos liberais democratas. Se os impostos subiram de 18% do PIB para 36% ao longo desses últimos 40 anos, a nossa ideia é baixar isso de novo, para pelo menos uns 25% do PIB. Então, o compromisso é simplificar e reduzir impostos. Aí fizemos esse primeiro movimento agora, e os cálculos da Receita se mostraram conservadores, então nós estamos baixando 10%. A ideia original nossa era, inclusive, o seguinte: 60 bilhões de arrecadação sobre lucros e dividendos, iam pagar 40 bilhões de redução
no imposto de renda das empresas e mais 20 bilhões de repasse aos assalariados. A conta inicial era essa, com essa neutralidade. Ora, certo. Houve muitas críticas e nós fomos recalibrar as doses. Ficou muito claro para nós que estava havendo excesso de conservadorismo no cálculo da receita. Então, nós refazendo as contas e indo buscando, cavando mais fundo os recursos, a coisa foi para um número maior. Acabou indo para uns 100 bilhões, se você incluir a redução de subsídios setoriais, e aí entram. Por isso que eu digo que as diretrizes, os princípios são muito claros, são muito consistentes, eles são incontornáveis, eles são irrecusáveis. Se você perguntar no mundo inteiro, deve tributar dividendos? Todo mundo vai dizer, sabemos que tecnicamente seria uma bitributação, mas quando você somar essa tributação de dividendo com a tributação que o proprietário já sofre lá dentro da empresa, desde que a soma seja igual, não houve bitributação, houve só um pedaço foi recolhido num lugar, um pedaço foi recolhido no outro. Pois é, vamos seguir de olho na reforma tributária e, claro, como de praxe, para você que chegou até aqui, aproveito para lhe pedir aquela gentileza de sempre. Deixe o seu like neste vídeo, compartilhe estas informações e, claro, se você ainda não fez, fica aqui mais uma vez o convite. Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal de negócios e ativar ali o sininho das notificações para não perder nada do que a gente vem publicando por aqui diariamente. Assim sendo, me despeço desejando um lindo e verdadeiramente abençoado dia. Cuide-se, cuide dos seus e lembre-se sempre, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus está no comando sempre. Valeu, forte abraço, tenha um excelente dia.